Olá, saudações esportivas. Estamos aqui para mais um encontro, mais um tempo para a gente tratar de alguns assuntos que são muito bacanas e que envolvem o treinamento esportivo, as competições, e envolvem, obviamente, o treinador e atletas. Então, a nossa missão aqui é ajudar treinadores a otimizar o desempenho de seus atletas e da sua equipe. Então, hoje nós vamos trazer um tema que é bem legal e eu creio que faz parte aí do cotidiano, né? Do mundo ordinário de todas as pessoas, mas também faz parte do contexto esportivo, pela própria característica do esporte, das competições, que é a ansiedade, né? Então vamos lá, vamos usar o nosso apoio aqui para a gente fazer uma fala, para a gente poder trabalhar com vocês e trazer aqui os nossos apontamentos, né, que vêm em grande parte das mensagens que as pessoas nos enviam, pedindo para lidar com alguns temas específicos, e a ansiedade aí parece que ela é uma das campeãs. Então, o tema da nossa fala hoje é esse aqui, ó. Tudo sob controle? Como transformar a ansiedade em energia construtiva durante jogos e competições. Então, gente, olha, a ansiedade é uma velha conhecida do ambiente esportivo. Por quê? Os jogos e competições, eles são elaborados, são criados com a dimensão de provocar a dúvida do vencedor. E, óbvio, quem está jogando está cumprindo o papel de proporcionar o espetáculo que inclui dentro de si, além dessa dúvida, também as dúvidas dos jogadores em produzir as ações de jogo que levam à ansiedade. A gente vai falar um pouco disso. Mas quem está na gestão desse desempenho, desse momento durante o jogo é o treinador, né? Então, nos jogos competitivos, como nós sabemos, a ansiedade ela se manifesta com uma mistura de expectativa e preocupação, ou seja, nós muitas vezes ficamos aguardando um futuro e a gente quer que ele chegue logo, né? Prova disso é quando um time está à frente no placar, ele quer que o jogo acabe logo, ou quando está atrás do placar, ele quer que o jogo tenha bastante tempo para reverter o placar, né? Isso é uma expressão da ansiedade. Então, muitas vezes ela é vista como uma vilã, né? Então, para muitas vezes justificar um desempenho inadequado de um atleta, o próprio atleta, ele fala dentro de si sobre a ansiedade, o treinador, ele também busca muitas vezes na ansiedade uma justificativa para um desempenho ruim de um atleta ou da equipe como um todo. Mas será que ela precisa ser assim, ser tratada dessa forma, como uma vilã? Então, a ansiedade pode se tornar uma aliada poderosa. A gente vai percorrer esse caminho aqui. Então, ela é um sinal, não é, de que algo importante está prestes a acontecer, ativando corpo e mente para os desafios que estão à frente, os desafios do jogo, os desafios da competição. No entanto, o que separa o impacto positivo do negativo é o quê? É a forma como nós lidamos com ela. É a forma como nós damos significado a essa experiência, né, de jogo, de expectativa, de preocupação, etc., que se revela aí como a ansiedade. Então, dentro aí das raízes da ansiedade, né, o que que nós identificamos? As coisas importantes, por exemplo, o medo de perder, né? Ainda que muitas vezes uma equipe entre com a consciência de que pode trabalhar bem, o jogo é o jogo, né? Uma competição é uma competição. Então, nós não temos ainda o mapa do futuro nas nossas mãos. Temos o planejamento, as coisas que são tratadas nos possíveis previsíveis do treino, só que durante o jogo a coisa muda, né? Porque o jogo é cercado de imprevisibilidade e aleatoriedade. A sequência das ações ela nunca é a mesma que é no treino. Então, essa pressão por resultados, né? Quando nós temos o jogo acontecendo e o impacto da derrota, possível derrota, às vezes quando o time fica duvidoso do que está acontecendo, óbvio que isso impacta a carreira, impacta a equipe do atleta, da equipe como um todo, do técnico, não é? Outro pontinho é o medo do imprevisível, ou seja, a natureza dinâmica do esporte, como a gente colocou aqui, e a impossibilidade de controlar todos os fatores. Então, quando a gente joga o jogo principalmente, né, quando existe o adversário, o oponente, os dois que estão em campo, em quadra, querem construir ações e destruir as ações do adversário. Então, isso é um ambiente totalmente previsível, ainda que seja pautado por regras, né? Pautado por uma estrutura que já é conhecida por regulamento do campeonato, pela própria modalidade esportiva, só que as ações ali, elas são provocadas pela criatividade, pela ousadia, por planos de ação. Então, isso tudo vira o quê?
medo, às vezes, do imprevisível, né? Em que alguns atletas ou equipes ou treinadores não têm uma certa facilidade para lidar com isso, principalmente no começo do jogo, né? Então, aquele começo às vezes é terrível, porque mexe, dá aquele frio na barriga, e a gente vai ver ali também nos estados que são os tradutores da ansiedade, como é que ela aparece? A frequência cardíaca ela é aumentada, existe a sudorese, existe uma preocupação excessiva, dificuldade de concentração, e o começo do jogo, né? Ou começo do aquecimento, ou numa fala final do treinador, isso aparece com certeza. Nós temos também um outro apontamento que é muito importante, o medo do julgamento, ou seja, quem assiste o jogo, e hoje aí com as redes sociais, já faz um relato ao vivo, não é, do que está acontecendo na sua própria rede, enfim. E isso traz, obviamente, uma preocupação para quem está no espetáculo esportivo, seja ele qual for, né? Então, vários jogos são transmitidos pelas redes sociais, pela TV, enfim, por outras vias de comunicação, e o atleta sabe disso. Muitas vezes o familiar está assistindo o jogo distante, e o óbvio, as pessoas querem se mostrar bem, querem atuar bem quando jogam. Então, a influência da opinião pública, das redes, como coloco, das pessoas próximas, da mídia e da própria equipe, muitas vezes provocam esse nível de ansiedade, a expectativa por um bom desempenho, de cumprir o que foi treinado durante a semana, né? Mas a ansiedade, gente, ela pode aparecer como um aviso. A ansiedade ela pode ser interpretada como um sinal de que algo importante está para acontecer, né? Ou seja, é um chamado para ação. E isso faz com que o corpo e mente, o organismo, né, o sistema corpo e mente, ele se prepare de forma diferenciada. Então, seria a ansiedade um estresse positivo? Essa é a nossa ideia, de percorrer o caminho exatamente para chegar até aí, não é? Vamos lá. Nós temos aqui o treinador, né, como em um papel que é fundamental na gestão da ansiedade, da sua própria ansiedade e também ao detectar a ansiedade do grupo. Ou seja, um treinador que está há muito tempo com uma equipe, ele conhece as expressões, os comportamentos da sua equipe. Então, muitas vezes, esse treinador, sendo ele uma referência emocional para a sua equipe, ele entende que um treinador ansioso gera uma equipe ansiosa, comprometendo assim a confiança e o desempenho coletivo. Ele é o centro da roda, não é? Ou seja, essa roda que são os atletas ligados por ele aos raios de relacionamento vão transmitir, né? O treinador vai transmitir através desses raios, né? As suas expressões, o seu estado interno. E isso vem através das palavras, das atitudes, dos gestos, da comunicação que a gente chama de não verbal, não é? A forma como ele muitas vezes dá uma ordem, né? Como ele pega um tempo, ou como ele dá uma orientação durante o jogo. Então, um treinador emocionalmente equilibrado inspira a sua equipe e cria um ambiente de segurança e foco, transformando os momentos de pressão em oportunidades para crescer e vencer. Então, olha só, ao perceber a possibilidade de estou sendo aqui avisado de que alguma coisa importante vai acontecer. Eu me preparo para isso, para eu poder, na verdade, usar essa energia para aumentar a atenção e não a tensão da equipe. Aumentar a atenção minha e da equipe, trazendo a equipe para um estado diferenciado, um estado positivo, alterado de consciência. Então, a gestão da ansiedade começa pelo seu líder, pelo treinador. Ao assumir essa responsabilidade, o treinador ele se torna o quê? Um alicerce emocional que sua equipe precisa para alcançar o potencial máximo. A gente vê em muitos jogos, né? O atleta, ele passa uma bola, recebe a bola, faz uma finalização, certo ou errado, ele olha para o banco, né? Olha para perceber uma ordem ou para entender, né, o que essas pessoas estão achando aqui do meu desempenho. Então, é importante que o treinador ele compreenda direitinho essa sua importância no processo. Agora, vamos lá. Ressignificando a ansiedade. Vamos dar um novo enquadramento para ela, né? Saindo da ameaça e indo para uma oportunidade diferenciada, ou seja, a ansiedade, muitas vezes vista como uma inimiga, pode ser ressignificada, pode ser reenquadrada e se transformar em uma poderosa aliada, não é? Em vez, então, de enxergá-la como uma ameaça,
você pode considerar a ansiedade um sinal de que o momento é significativo. É uma boa e rica oportunidade para mostrar o seu melhor. Nós não ficamos ansiosos por coisas ordinárias, coisas comuns do dia a dia, mas a gente fica ansioso por uma coisa importante, uma coisa que tem significado, não é? Então, ao aprender a canalizar essa energia, ela pode nos provocar o quê? A concentração, uma concentração num outro nível, a lucidez e o foco, desde que você tenha a mente aberta para isso, ajudando a enfrentar os desafios com mais confiança, ou seja, um estado diferente daquele que você se entrega à ansiedade e deixa que ela, obviamente, dissolva-se nas suas atitudes, né? Às vezes produzindo ações equivocadas. Muito bem. A ansiedade, então, ela sai dessa ideia da ameaça e vai para a oportunidade, e a gente vai percorrer mais um degrauzinho aqui, não é? Trazendo um autor que ele é muito bacana, que é o Jerry Lynch, né? O Jerry Lynch ele fala muito sobre a conduta, né, interna quando nós estamos em uma situação desafiadora, de adversidade. Então, no esporte ele dá uma seguinte orientação, olha que interessante. Ele usa uma metáfora inspirada em aspectos simbólicos, né, para descrever estados internos necessários para lidar com a ansiedade. Então, ele fala assim, olha, traga em você a figura do seu guerreiro, não é? Então, já que você está no estado ansioso, você precisa agir, traga o guerreiro e traga consigo o estrategista. Então, o guerreiro ele vai trazer a ação, a coragem, a ousadia, a determinação para enfrentar o que está à frente. Então, vem, obviamente, um estado interno mais acelerado, né? E o estrategista vai fazer a integração de um outro aspecto que é muito bacana e interessante, que é um outro componente desse recheio, né? Adicionando planejamento, calma e visão tática. Ou seja, se eu atuar, né, de uma forma agressiva, ousada, com muita atitude intensa, né, eu vou, na verdade, começar a correr não sei para onde. Então, eu preciso de um planejamento, eu preciso de um sentido aguçado, né? Que está sendo alimentado pela minha inteligência, para garantir que as decisões que eu vou tomar sejam elas iluminadas, sejam repletas de clareza e propósito. Então, o guerreiro e o estrategista juntos, quando a gente tem essa perspectiva de ansiedade, nos levam a um outro patamar de comportamento, a um outro patamar de atitude, não é? Então, nós devemos, reforço, ter a mente aberta para isso, para poder ter um desempenho diferenciado. Vamos lá. Um outro passo, então, é entender que esses dois estados não competem entre si. Ao contrário, eles trabalham em harmonia, desde que, obviamente, nós nos preparemos para isso e intencionalmente provoquemos isso. Então, o guerreiro age e atua, enquanto o estrategista pensa e organiza. Então, imagina, as ações, as atitudes sendo pensadas e organizadas para que juntas elas criem um equilíbrio ideal para transformar essa ansiedade, que antes lá era uma vilã, em uma força que impulsiona o sucesso, tanto para o treinador quanto para a sua equipe, não é? Então, vamos falar um pouquinho mais das estratégias para gerenciar a ansiedade. Então, ela não precisa, como falamos até agora, ser uma barreira, mas sim um combustível. Agora a gente entendeu como isso é possível, um combustível para alcançar o melhor desempenho. Com as estratégias certas, é possível, então, canalizar essa energia para uma atuação mais confiante e focada, né? Então, se o treinador ele dá o exemplo, os atletas eles vão assimilar esse exemplo e vão seguir quem dá as orientações. O primeiro passo, gente, é desenvolver uma tal de autoconsciência, ou seja, identificar os gatilhos que a ansiedade, né, ela é trazida à tona por conta desses gatilhos e monitorar os sintomas físicos e mentais que ela provoca. Por exemplo, conversando com alguns treinadores, eles falam que a ansiedade vem normalmente quando eles precisam fazer aquela fala de fechamento antes do jogo, né? Quando eles vão, parece que dar a última palavra, né? Vão fazer aquele impulso, né? Através de uma comunicação verbal e não verbal. Às vezes o pessoal usa o vestiário para fazer isso, para trazer o time num patamar de energia diferenciado, né? Então, esse é um momento, às vezes, chave. Outros quando eles já os atletas entraram na quadra, as atletas entraram na quadra e esses treinadores estão nos seus vestiários
sozinhos, né? E ali parece que o mundo se desveste para eles, esse mundo do esporte e competição, né? Agora é a hora da verdade. Então, alguns sentem isso e eles, obviamente, fazem o seu ritual, a sua preparação, mas parece que é ali que vem esses estados diferenciados de sudorese, né? A frequência cardíaca ela aumenta, né? Vem uns pensamentos de, puxa vida, eu devia ter treinado isso ou aquilo, e não treinei, não deu tempo, e agora isso aparecer no jogo. Ok, então é muito importante entender esses gatilhos e monitorar os sintomas, como a gente falou aqui, sintomas sejam físicos ou mentais que a ansiedade traz. Então, essa clareza permite agir antes que a ansiedade ela se intensifique. Por quê? Nós vamos usar aqui um indicativo, uma estratégia bem bacana, que é assim, ó. Um procedimento fundamental é uma respiração profunda e consciente, ou seja, trazer uma dinâmica de inspirar e expirar lentamente, para que o treinador venha para o seu aqui e agora. Um dos reflexos, um dos efeitos da ansiedade é que a mente, ela viaja, né? O pensamento, às vezes, ele vai para um futuro próximo, que é a hora do jogo. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Eu não treinei isso, não treinei aquilo no passado ali, na semana do jogo. Ok, ponto. É hora de vir para aqui agora. Porque as percepções mais importantes são aquelas que o técnico puder trazer para si, para que ele possa compreender o que está acontecendo no jogo. Então, a respiração vai ajudar a trazer a presença para o aqui e agora, né? Então, nós vamos tentar reduzir o impacto da tensão através desses exercícios respiratórios. Faz aí 6 a 12 movimentos, né? Quando você estiver sozinho, né? O treinador lá no seu vestiário, senta tranquilo, faz os movimentos 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, expira, né? Se quiser um pouquinho mais de profundidade, 1, 2, 3, 4, inspira, segura o ar por alguns segundinhos, 1, 2, 3, e expira em 4 novamente. Então, isso vai ajudar a trazer o quê? Mais lucidez e a sensação do aqui e agora. Então, outro ponto pode ser, né, a visualização positiva, ou seja, imaginar, criar cenários mentais de sucesso para você se ver lá na quadra, no campo, atuando dentro do quê? De um estado interno que você deseja realmente. Não é mudar a realidade, não é mudar a realidade do jogo, nada disso. Mudar o que as pessoas estão fazendo, não é assim. Mas é você se colocar no estado desejado para poder integrado, né, esse estado integrado à respiração, poder fazer as suas observações, traçar os seus planos internos e fazer as mudanças, muitas vezes, que você precisa e deseja, ou incrementar o desempenho da sua equipe com uma energia diferenciada. E outra coisa importante é usar palavras-chave de ancoragem, como calma, vamos, confiança, que são ferramentas simples, mas se conectam muitas vezes à respiração profunda e consciente, a essa visualização positiva construtiva, para trazer um foco instantâneo em situações de alta pressão, não é? Para num tempo, por exemplo, você conseguir falar com uma certa justeza, né? Porque o tempo é muito curto, então você precisa trazer informações que são muito objetivas, que evoquem nos atletas a retirada, muitas vezes, de coisas que não estão acontecendo de forma adequadas, né? Tirar desse cenário, desse contexto, para instalar uma nova possibilidade de ascender, né? Na energia que se coloca no jogo, né? Entender uma tática diferente. Então, aqui, um planejamento estratégico, que obviamente você pode colocar dentro desse tempo, ou que você já tenha estudado e tenha lá no seu bloquinho de anotações que você pode resgatar na hora desse tempo técnico, você pode trazer um novo estado, virar uma página para a equipe e trazer uma sensação de controle e direção. Ou seja, se os atletas estão perguntando o que a gente deve fazer agora, você deve ter uma resposta para isso. E você só vai ter uma boa resposta num estado interno adequado, equilibrado e de lucidez. O guerreiro e o estrategista atuando juntos, não é? Vamos lá. Então, vamos resumir aqui rapidamente os passos práticos para sair da ansiedade. Primeira coisa, reconhecer e aceitar a ansiedade. Aceitar que ela está em você.
não é? Então, é importante integrar essa resposta que você tem, que muitas vezes é uma resposta saudável, a esse aviso que algo legal está para acontecer, uma grande oportunidade vai passar à tua frente, e não lutar contra ela, mas compreendê-la, não é? Né? Identificando os gatilhos, como a gente falou rapidamente aqui em outro apontamento, né? Entendendo quais situações ou pensamentos desencadeiam a ansiedade. Muitas vezes vem, né, como a gente falou, o medo da derrota, o medo do imprevisível, o medo da opinião pública, o medo de estar sendo julgado, uma série de coisas. Perfeito. Isso tudo vai fazer parte sempre desse contexto. Então é importante saber lidar com isso. Olha, eu sei responder a isso, eu respondo bem a isso, né? Focar no processo, gente, e não no resultado. Quer dizer, concentrar-se em executar o plano de jogo da melhor forma possível. Ou seja, passo a passo. Muitas vezes, e é um efeito da ansiedade, ela vai querer trazer, pô, tomara que esse jogo acabe logo, né? O que a gente faz para ganhar com rapidez e velocidade? Nós temos que atuar passo a passo, quadro a quadro, ação por ação. Se for no voleibol, ponto a ponto. Se for no basquetebol, passe a passe, ação por ação. Se for no futebol, idem, né? São dinâmicas diferentes de jogo por conta do tempo, da contagem de pontos. No tênis, mesma coisa, né? A presença no aqui e agora. Então, é importantíssimo focar no processo, na ação. Focar no aqui e agora, no poder da presença. Para que, somadas essas ações, todos esses estados internos que foram direcionados para resolver várias situações de problema, tudo isso no final de um processo signifique um ganho para a equipe de diversas formas. A gente sabe que nem sempre uma vitória é fruto de um jogar bem, muitas vezes jogar bem bonito, né? Às vezes o time joga feio, mas ganha jogo, né? E às vezes o jogar feio, ele não é uma coisa ruim, mas era o que era preciso fazer naquele momento. Feio sem violência, sem agressividade excessiva, não é disso que a gente está falando. Nem sempre o jogo tecnicamente bonito é o que vence o jogo. Mas o importante é concentrar-se em executar o plano de jogo que foi combinado e entender quais são as possíveis variações que existem ali. Outra coisa importante que nós trouxemos foi aplicar técnicas de controle emocional, ou seja, trabalhar com a visualização e a respiração. E, gente, importantíssimo, os treinadores também precisam do apoio de outros profissionais, ou seja, precisam do apoio da psicologia do esporte, precisam do apoio de pessoas que deem suporte ao seu trabalho, para que ele possa dividir também com outros colegas e comissão técnica as suas preocupações, e muitas vezes a conversa, o conversar, o falar, já dissolve um pouco desse estado e ajuda a trazer o treinador para um equilíbrio interno, reforçando, que vai impactar o estado interno de seus atletas e de sua equipe. Então, é importante estar tranquilo, mas ter o guerreiro e o estrategista a seu favor, né? Então, um time muito tranquilo e relaxado não é muito bom para ir para um jogo. O importante é estar muito atento e saber o que nós vamos fazer para poder vencer o jogo, não é? Perfeito? Então, esses são os nossos apontamentos para esse tema tão rico que é a ansiedade, né? Que os técnicos também passam e também merecem ser vistos com muito cuidado para que nós possamos apoiar os treinadores para que tenham o seu melhor desempenho. Reforçando que sempre a experiência vai trazer uma resposta diferenciada para uma conduta em jogo, né? Os treinadores, quando eles percorrem um grande caminho, a gente vê aí os exemplos, né, do Zé Roberto Guimarães, do Bernardo Rezende, que eles não têm hoje a mesma conduta que tinham há 10, 15 anos atrás em jogo, ou seja, parece que eles estão mais serenos, mas eu acredito que eles aprenderam a fazer melhor essa gestão da ansiedade e conseguiram atingir um estado, óbvio, né, até pelas suas próprias conquistas, de compreender melhor o que está acontecendo, né? Outros treinadores do futebol também, que têm uma conduta bacana quando estão em jogo, né? Tem vários aí, eu gostava muito do Tele Santana, que já não está mais conosco, mas que parecia que ele tinha assim, uma lucidez incrível ao ver jogos, né? E tem os outros, né? No basquetebol, o Phil Jackson é uma referência constante, o Greg Popovich é outra referência constante, porque são pessoas que têm muita experiência, né? Então nós podemos fazer o quê? O que que eles fazem hoje, né? Se nós não temos a experiência deles, para
poder fazer essa gestão de tempo, do tempo que é provocado, né, com suas alterações pela ansiedade. É olhar principalmente para aquelas técnicas de gestão da ansiedade. Autoconsciência, a respiração, a visualização construtiva, né? Dividir essas coisas com seus colegas de trabalho. Para quê? Para que você, treinador, possa estar no estado adequado para dirigir a sua equipe como você deseja. Jogos, em campeonatos e também em treinamentos. Então, muito bom estar com vocês. Deixo aqui as saudações esportivas e nos vemos em breve no outro encontro. Até mais.